Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos basicamente terminar este estudo de generalidade de funções reais de variável real, onde iremos aqui estudar simetrias face a funções originárias. Isto é, estudar a relação que f de x tem com menos f de x ou com f de menos x. É fundamental este conhecimento para poderem estudar e entender melhor depois toda a problemática das funções. Estamos enquadrados no 10º ano do ensino secundário, na disciplina de Matemática A, e então vamos sem mais demoras avançar para aquilo que me traz hoje. Vou aqui colocar já o título do primeiro, eu vou separar, vou primeiro falar de menos f de x e só depois falarei de f de menos x, para não haver confusões. Então a relação entre o gráfico de uma função f de x e o gráfico da função menos f de x. Ora, vamos então verificar aqui que existirá sempre uma simetria, mais do que uma simetria, eu não queria dizer simetria, desculpem, uma reflexão, é correto dizer uma reflexão de eixo OX. Por isso, nestes casos, ocorre reflexão, isso sim, de eixo OX. E se vocês tiverem a noção disto, acaba por ser simples perceber. Vejam que não há mudança no domínio. Portanto, o domínio da função f terá que ser igual ao domínio da função menos f. Quanto a isto, não há dificuldades. A ideia é mais ou menos esta. Se eu tiver... Deixem cá ver... esta função aqui, e se esta função for f de x, eu rapidamente terei g de x como sendo menos f de x, e se é uma reflexão em torno do eixo de x, acho que se entende que eu passarei a ter, vejam, aqui continua a ser este, aqui continua a ser este, uma unidade para cima, uma para baixo, duas para cima, duas para baixo. Cá está. E então, aqui terá que ser menos 2 quando aqui era 2, 1 menos 1, 1, 2, 3. Portanto, esta é a ideia. Está bom? E reparem que o domínio não mudou. Quem mudou foi o contradomínio. E muda de forma drástica, pelo que carece de uma análise caso a caso. Está bem? Mais uma vez, aproveito para realçar que o domínio de f seria igual ao domínio de g. Já o contradomínio de g seria de menos 2 a 0, quando o domínio de f... o contradomínio de f, desculpem, seria de 0 a 2. Mais uma questão importante que é, já agora os domínios, embora sejam iguais, quais são? 0 a 3. Tá? Ok, está visto. Muito interessante verificar que, face a este caso aqui, o contradomínio, e nós podemos também perceber isso ao longo do estudo, mas eu não vou aqui dizer nada, mas reparem que o contradomínio trocou de sinal apenas, não foi? Mas vamos ver isso depois ao longo dos casos, não vou aqui dar já nenhuma regra, porque eu não vos quero sequer baralhar, mas a verdade é que, reparem que a relação é de f para menos f, não é? De f de x para menos f de x, portanto, quanto ao contradomínio, faz sentido que a relação seja trocar apenas o sinal. Mas isso depois vamos analisar caso a caso. Não queiram meter já coisas na cabeça decoradas. Ora, vamos então para um exemplo. Depois na videoaula com a resolução de exercícios, creio que seja mais simples para vocês entender isto. No entanto, eu não posso deixar passar esta videoaula sem o exemplo de aplicação. E o exemplo dá-me uma função originária desta forma. Ou seja, temos até 4. 1, 2, 3, 4. Até menos 3, 1, 2, 3 e até 1. Portanto, quando for menos 1 dá 4, desculpem. Quando for menos 3 e quando for 1 dá sempre 0. Será algo assim. Pronto, e aqui é o 0. Ok, esta é a minha função original, f de x. Já agora o domínio de f será de menos 3 a 1.
e o contradomínio de f será de 0 a 4. E agora estão-me a dar 3 funções. Eu vou colocar a primeira. A primeira função será i de x, que na realidade será menos f de x. E vou já representá-la. Vejam, em vez de... Aqui são iguais. Em vez de subir 4 unidades, desce 4 unidades. Portanto, 1, 2, 3, 4. Até ao menos 4. E então a função será isto. Certo? Agora vejam, quanto a domínios e contradomínios. Vejam que o domínio não muda. O domínio de i é igual ao domínio de f. Portanto, de menos 3 a 1. Já o contradomínio, vejam aqui. Contradomínio do i será pegar no contradomínio de f e trocar os sinais. Só que ao trocar os sinais tem também que inverter a ordem, porque 0 negativo continua 0, 4 negativo passa a menos 4, então menos 4 a 0. Certo? Estamos conversados quanto à função i. E esta poderia ser a única que eu aqui apresentasse. Eu é que vou complicar um bocadinho mais. Vamos então agora à próxima, que eu considerarei função j. E a função j de x será menos f de x menos 4 cá dentro. Ups! Que ela, para além de ser simétrica, tem também uma translação. Como é menos 4, é porque o k é 4... E então ocorre aqui uma translação na horizontal 4 unidades para a direita. Mas reparem, eu já nem vou ter em consideração a f. Porque a partir do momento em que é menos f, eu posso apenas aplicar a translação a menos f. Em vez de estar a translacionar a f e depois estar a refleti-la. Portanto, basta fazer isto. Onde está menos 3? 1, 2, 3, 4. Passa a estar aqui o 1. Onde está o menos 1? Ora... 1, 2, 3, 4 passa a estar 3. E onde está o 1? 1, 2, 3, 4 passa a estar 5. Reparem que aqui continua a ser este ponto. Portanto, eu fico com esta representação. Bom, quanto a domínio e contradomínio. Domínio da função j tem que ser... aqui já não pode ser igual. Eu ia dizer que tem que ser igual. Não pode. Então, ela sofreu uma translação. Vejam, também não é nada do outro mundo. Simplesmente eu tenho que ter em consideração. A translação foi k, x mais k, que aqui é 4, tal que x pertence ao domínio. Mas ao domínio de quem? Da função menos f, ou seja, da função i. Tomem atenção que eu apenas peguei na função i e translacionei. Portanto, para que o domínio seja este, eu tenho que ter por base a função i. Se eu quisesse ter por base a função f, neste caso iria dar ao mesmo porque os domínios são iguais. Mas eu prefiro ter esta teoria, porque assim eu inicialmente disse, é com base nesta que eu vou fazer a translação, então vai ser com base nessa o domínio também. Só como o domínio de i é igual ao domínio de f, não era por aí que a coisa complicava. Mas pelo sim, pelo não, é mais correto. Então reparem, ao menos 3 tem que somar 4 e ao 1 tem que somar 4. Portanto, faz todo o sentido que vá de 1 a 5. Certo? Este é o domínio. Contradomínio. Bom, o contradomínio aqui não sofre alteração em relação a i. Sofreria em relação a f. E daí eu estar a ser coerente. Contradomínio da j é igual ao contradomínio da i, portanto continuará a ser menos 4 a 0. Certo? Sem tirar nem pôr. Vamos à última função e este exemplo fica dado. Depois eu procederei apenas a outro tipo de reflexão, agora no eixo dos y, e a videoaula fica terminada. Vejamos então a função agora L de x, que será menos f de x mais 2. O mais 2 fora. Reparem que ainda assim o k é 2, só que a translação agora é vertical. Então vejam, onde estava e é face a menos f, ou seja, a menos f é a i. Portanto, eu vou ter em consideração a i. 2 unidades para cima, onde está menos 4 fica menos 2. Onde está 0, quando x é menos 3, fica 2. Quando x é menos 3 é a mesma. E onde está 0, quando x é 1, fica 2. Quando x é 1 é a mesma. Então, fica algo assim. A distância tem que se manter. O desenho aqui é apenas uma representação. Peço desculpa por isso, mas
cá está, novamente 1 e aqui levam 2. Pronto, e está a função representada. Quanto ao domínio, reparem que o domínio não sofre alteração face a I, portanto, o domínio de L é igual ao domínio de I, portanto, será menos 3, 1. Já o contradomínio sofre. O contradomínio de L terá que ser, e agora vejam, pegar no contradomínio da função I e somar K. Portanto, fica menos 4 mais 2 até 0 mais 2. Ou seja, vai dar de menos 2 a 2. E cá está mais um exemplo devidamente resolvido para que não restassem dúvidas, está bem? E a verdade é que o contradomínio vai mesmo de menos 2 a 2. Está feito, creio que esteja entendido. Podemos então avançar para a última parte desta videoaula e então poderemos dar a videoaula por terminada, onde eu aqui vou falar da relação entre o gráfico de uma função f de x e o gráfico da função f de menos x. Bom, aqui é importante reter a ideia de que a reflexão ocorre em torno do eixo dos y. Reflexão de eixo ao y. Quem perceber isto, a partir daqui é tudo igual em relação ao caso anterior. Simplesmente a reflexão não é no eixo do x, é assim no eixo dos y. Portanto, não é o que eu tenho em cima que passa a ter em baixo ou vice-versa, é o que eu tenho à direita que passa a ter à esquerda ou vice-versa. Querem ver apenas um exemplo rápido? Vejam que eu tinha isto aqui. Ora, este é o y, ora, este é o x. Vejam aqui. É ou não é verdade que duas unidades acima andem uma para a direita? Então vou ter que andar uma para a esquerda. Mas continuo a ter as duas unidades em cima. Depois, uma, duas, três unidades à direita. Uma, duas, três unidades à esquerda. Uma em cima. Portanto, vejam que eu já tenho... Só apagar isto que saiu mal. Vejam que eu já tenho assim. E depois, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, para subir 3. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para subir 3. É ou não é verdade que há aqui uma simetria de eixo ao y? Pronto, é isto. É disto que se trata. Portanto, reparem que aqui o domínio nunca poderá ser igual. Agora, uma coisa é certa. Poderá ser igual o contradomínio. Aliás, e será igual o contradomínio. Está bem? Isto é que é preciso ter em consideração. É preciso muita atenção quanto a isto. Tá? Quanto ao domínio, e considerando g de x, f de menos x, eu vou considerar então que o domínio de g será menos x, tal que x pertence ao domínio de f. Já o contradomínio, em condições normais, irá manter-se, não sofrerá qualquer alteração. Tá bom? Por isso é que normalmente nem vos vão pedir o domínio, pedem apenas só o contradomínio. Por isso não é grave, mas contradomínio de G será igual ao contradomínio de F. Eu tenho medo às vezes de tirar estas conclusões. A verdade é que se para além do sinal aqui fizerem qualquer outra alteração, o contradomínio poderá já não se manter. Portanto, acima de tudo, ganhem este espírito crítico de ver, de analisar, de ver caso a caso e não de querer decorar, porque decorar depois pode gerar alguns problemas, está bem? Mas a verdade é que a teoria está à vista. Eu preciso agora de fazer um exemplo de aplicação para ter a certeza que vocês entendem. Vou considerar aqui duas funções e a videoaula está terminada. Portanto, é uma videoaula curtinha, como podem verificar. Vamos então aqui proceder ao exemplo. Vou fazer a representação. Ora x, ora y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora, terei que em menos 1 o y é 4. Em 2 tenho y1 aberto e depois tenho y0 fechado. Depois em 4 tenho y2.
2 e 1. Ok, então a função não será nada mais, nada menos que isto assim. É uma função por ramos. Na altura, quando lá chegarem, vão perceber que só pode ser uma função por ramos. Ok, esta é a minha função. E agora dizem, olha, toma atenção, que tens a função g de x, que é f de menos x. E tens também a função h de x, que é f de menos x, menos 2. Certo, então vá. Representar cada uma delas, domínio e contradomínio. Já sabem, é sempre o base. Deixem-me só colocar aqui o domínio da função f, visto que esta é a função f de x. O domínio da função f vai de menos 1 a 4, sempre fechado. E atenção, não há nenhuma descontinuidade. Eu sei que dá a ideia que em 2 não existe porque a bola é aberta, mas depois em baixo já existe. Portanto, o domínio pode ser todo seguidinho de menos 1 a 4. Já o contradomínio de f será de 0 a 4 também. Ok, exatamente. De 0 a 4. Cá está. Assim sendo, vamos então agora trabalhar cada uma destas funções. A azul, a função g, reparem, é menos x cá dentro, então ela tem que ser simétrica em torno do eixo dos y. Vejam, onde está 1 para a esquerda tem que ficar 1 para a direita. Aqui tem que bater certo. Depois aqui 2 para a direita tem que vir 2 para a esquerda, bola aberta. E passo a ter esta função. É assim que devemos representar. Já aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 para a direita. Então 1, 2, 3, 4 para a esquerda. E aqui 2 para a direita, 2 para a esquerda. Onde tenho o menos 2 e o menos 4. Cá está. Ora, tenho ou não tenho uma imagem que é completamente simétrica? Simétrica, lá estou eu com simétrica. Que é uma reflexão de eixo ao y. Tenho. Pronto. É isso. Domínio. Ora, domínio de G. Domínio de G será, deixem cá ver, cuidado, muita atenção. A verdade é que o domínio deixou de ser de menos 1 a 4 para passar a ser de menos 4 a 1. Ora, estava aqui a faltar 1. Porquê? Porque na verdade é menos x, tal que x pertença ao domínio de f. Então, é ou não é verdade que a cada elemento do domínio nós temos que lhe trocar o sinal? Só que a partir do momento em que eu tenho que fazer isso, tenho que inverter a ordem também. E então vai ficar menos 4 a 1. Já o contradomínio é igual. É igual ao contradomínio de f, que será igual de 0 a 4. Feito. Vamos então agora à última. À verde, à função h, que terá exatamente o mesmo comportamento da g, f menos x, só que depois com uma translação 2 unidades para baixo. Pronto, onde está o 4 na azul deve ficar 2. Onde está aqui o 1 deve ficar menos 1. Onde está o 2 deve ficar 0. E creio que seja basicamente isto, porque a partir daqui... não, e onde está aqui o 0 tem que ficar menos 2. Claro está. Então, basicamente, eu tenho este comportamento. E esta é a minha função h de x. Exatamente igual a h de x, ou melhor dizendo, exatamente uma reflexão da f de x, mas 2 unidades abaixo. É ou não é verdade? Ora, cá está. Domínio e contradomínio. Bom, o domínio de h, eu agora vou ser um bocadinho inteligente, que é, eu vou partir da base de que o domínio de h vai ser em função à função g. Portanto, será x menos 2, tal que x pertence ao domínio de g. É que se fosse em função a f, tinha que ser menos, abre parênteses, x menos 2. Era mais confuso. Portanto, eu vou partir do princípio que estou a trabalhar em função àquela que me é mais simples. Então, reparem, faz ou não faz sentido o domínio ser exatamente o domínio da função g, ou seja, de menos 4 a 1, mas 2 unidades abaixo. Já vamos verificar se é verdade. Ok. Não, não é verdade. Isto é o contradomínio. Ok, está bonito, está. Estas distrações são aquelas coisas que vocês não podem ter. Eu estou aqui tão lançado, parece que até estou ansioso para acabar o vídeo. Por um lado até estou. Mas estou aqui tão lançado e depois cometo estas gralhas terríveis. Então vejam lá, o domínio. O domínio é igual à função que está azul.
O que é o domínio? As paredes. Ok, desculpem. Ainda bem que eu detetei a tempo. Portanto, o domínio da função... O que eu estava a dizer era para o contradomínio. Já vão ver. O domínio da função h é exatamente igual ao domínio da função g. São as paredes. Vai exatamente de menos 4 a 1 à mesma. Menos 4 a 1. Mas reparem, como eu não decoro as coisas e tenho sempre a tendência a entender e a chegar lá por mim, eu vi que estava errado. Vocês têm que ter este espírito crítico, está bem? Por favor, tenham este espírito crítico. Agora, o contradomínio, agora sim, da função h, é que é pegar no contradomínio da função g e subtrair 2 unidades a cada valor. Ou seja, qual é o contradomínio da função g? 0, 4. Então será 0 menos 2, 4 menos 2. Mas mesmo assim já vamos confirmar por análise gráfica se bate ou não bate certo. Vai de menos 2 a 2. É isto? Ora, de menos 2 a 2. É exatamente isto. E chegamos, finalmente, ao contradomínio da função h. Eu já queria lá chegar primeiro, por isso é que eu estava logo de volta dele. Pronto, é uma falha de atenção, peço desculpa por isso. Tenham muita atenção vocês também, porque uma coisa é enquanto estamos a estudar e tal, outra coisa é no teste. No teste é implacável. O mínimo erro gera logo o problema de terem essa pergunta mal, tá? Muita atenção, é preciso muita concentração nesta temática. Bom, é tudo, não tenho mais nada a acrescentar. Está o estudo das funções, pelo menos um estudo geral, feito. Não percam as próximas videoaulas, aliás, podem ir já consultá-las se quiserem, onde eu irei aprofundar mais. Agora irei falar de monotonias, de sinais de funções, de extremos, de concavidades, pronto, de todo um estudo de funções que é importante, que é fundamental e que é dado no 10º ano, está bem? Depois, quando chegarem ao 11º e também 12º, quando já souberem derivar, aí vão estudar de outra forma e de forma até mais simples. Aqui, enquanto não souberem, vão ter que ter aqueles quadros de sinais e quadros de variação muito simplesinhos. Mas pronto, tudo bem. À medida que vamos estudando estas funções, vamos aprendendo a resolver equações, inequações, equações irracionais, tudo mais. Mas isso eu depois vou aplicar em cada caso em concreto. Não se preocupem, está bem? Para já, fixem o que foi aqui dado e tenham isto muito bem sabido. Porque a partir de agora, esta questão de ser x ou menos x, de ser x ou x mais 2, de ser f de x ou f de x menos 2, isto vai acontecer em qualquer função, quer seja parábola, reta, hipérbole, elipse. Elipse não é função, mas pronto, vocês percebem a ideia. Qualquer que seja a representação gráfica, eu depois posso envolver tudo o que aqui foi dito. Portanto, isto é fundamental, tem todo o interesse, está bem? Por isso têm que entender isto, só podem avançar quando entenderem a 100% isto. As videoaulas com resolução de exercícios ajudam, e ajudam porquê? Ajudam porque assim vocês podem quase que fazer o vosso teste para ver se sabem ou não sabem a matéria. Vejam as minhas resoluções também, vejam se entenderam as resoluções. Se houver algum erro, o que eu vos posso garantir é que não o farei de propósito, mas não estou livre que isso aconteça. Avisem-me logo para eu fazer a retificação e isso também será bom para vocês. É sinal que estão a estudar bem, o vosso estudo está a correr bem e isso é fundamental, ok? É tudo, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, não hesitem em contactar. Tenho os meus contactos livres ao público. E é tudo. Tá? Um forte abraço matemático a todos. Estudem muito. Adeus.